Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Esse é o nosso 7º episódio. No nosso último encontro, navegamos pela vida de Isaque, o filho da promessa, o segundo patriarca, filho de Abraão. Isaque era um homem de paz que parecia caminhar em linha reta, mas como ouvimos, a história de Isaque nos leva inevitavelmente ao turbilhão que foram a vida dos seus filhos Esaú e Jacó. E assim, hoje, vamos mergulhar fundo no nosso personagem que mais se parece com a gente, nosso terceiro patriarca, Jacó, um mestre da manipulação, um estrategista nato, alguém que, por vontade própria, transformou a sua vida em uma grande jogada de xadrez. A história dele não é sobre um herói perfeito, não, mas sobre um sujeito que viveu à sombra de um nome, Jacó. O significado desse nome é aquele que agarra o calcanhar, e com o tempo a etimologia desse termo foi se transformando em algo mais direto, chegando ao que conhecemos atualmente como o enganador, pois quem ia no calcanhar era para conseguir algum benefício, alguma coisa. E acredite, este nosso personagem faz jus ao apelido. A vida de Jacó é a prova de que mesmo os nossos melhores planos, a nossa mais genial jogada, irá se curvar ao plano de Deus no final. A nossa história começa com Rebeca, a esposa de Isaque. Ela, assim como a sogra Sara, enfrentava um problema sério, a infertilidade. Durante anos, nada. Isso já nos dá a primeira pista, a marca registrada da família. Os filhos não chegavam por esforço humano, mas por um presente divino. Quando Rebeca finalmente engravida, sente em sua gestação uma agitação fora do normal. Era uma guerra interna, um verdadeiro cabo de guerra dentro da barriga. Inquieta, ela foi consultar Deus. Aqui uma curiosidade, que já ressaltamos no episódio anterior. Deus não fala com Isaque, o patriarca. Ele fala diretamente com Rebeca, a mulher. E a profecia que ela ouve é surpreendente. 2 nações estão entre seu ventre, e o mais velho servirá ao mais novo. Imagine a cena. Naquele tempo, a primogenitura era tudo. O herdeiro, o líder, o canal da benção. E Deus simplesmente bagunça a regra. A profecia se concretiza no parto. Jacó e o irmão Esaú, sim, eram gêmeos, nascem 20 anos depois do casamento de Isaque e Rebeca. O primeiro a nascer é Esaú, ruivo, peludinho. Em seguida vem logo Jacó, agarrado no calcanhar do irmão. Esse já nasce na tentativa de passar à frente do irmão. E logo, nos próximos dias, a família se divide. Isaque ama Esaú, o aventureiro, o caçador, o homem do campo. Já a Rebeca prefere o Jacó, o mais tranquilo, o homem das tendas, mais caseiro, que gosta de fazer um almoço. E a disputa logo veio à tona, e com um prato de lentilhas. Um dia, Esaú chega em casa depois de um longo dia de caça, exausto, morrendo de fome. Jacó está lá cozinhando uma sopinha deliciosa, o cheiro devia estar irresistível. Esaú olha e diz: "Me dá essa comida, por favor, estou morrendo de fome." E Jacó, com aquela calma calculista, responde: "Pô, irmão, negócio fechado. Te dou o prato de comida e você me dá a sua primogenitura." Vamos ser honestos, isso era um absurdo. Mas Esaú, na sua impulsividade, agiu como se a benção fosse uma coisa sem valor. Ele pensou logo: para que me serve a primogenitura se eu vou morrer de fome? E assim, em uma das negociações mais bizarras da história, Esaú trocou o direito espiritual e material por um prato de comida. É um dos momentos mais tristes e engraçados da Bíblia. Trocando uma herança eterna por uma satisfação instantânea. Como se a gente vendesse a nossa casa com tudo dentro por um Big Mac e ainda sem fritas. Vamos explorar um pouco mais aqui o que efetivamente era esse direito de primogenitura. Em toda a região ali do Oriente Médio, o primogênito, o filho mais velho, o homem, tinha uma posição especial dentro da família. A benção da primogenitura significava muito mais que apenas nascer primeiro. Ele envolvia direitos legais, espirituais e sociais. O primogênito recebia uma porção dobrada da herança. Se houvessem 2 filhos, a herança seria dividida em 3 partes. O mais velho recebia 2 e o mais novo apenas uma. Isso garantia que o filho mais velho tivesse condições de sustentar a família, servindo como chefe do clã depois da morte do pai.
assumindo autoridade sobre os irmãos, sobrinhos, servos. No contexto do povo de Deus, o primogênito era também aquele que carregava a benção da aliança divina. No caso de Abraão, Isaque foi o escolhido, e não Ismael. Em Isaque, a expectativa natural era Esaú. Mas Deus já havia prometido a Rebeca: o maior servirá o menor. Receber a primogenitura significava ser o portador das promessas de Deus, o canal pelo qual viria o Messias. Sim, Jesus. A linhagem da Bíblia é importante para chegarmos ao Messias, chegarmos a Jesus Cristo. Quando o patriarca colocava a mão sobre o filho e o abençoava, acreditava-se que aquilo definia o destino da família e dos seus descendentes. Por isso, quando Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, entendemos que o texto bíblico mostra não só uma escolha tola, mas uma desvalorização espiritual. Ele mostrava que não se importava com a promessa de Deus. Bom, os anos se passam, Isaque já está velho e quase cego, e assim ele decide dar a benção final. E vai abençoar quem? Esaú, seu filho querido. Rebeca, que nunca esqueceu a profecia de Deus, resolve dar uma ajudinha ao plano divino. Ela e Jacó montam um plano que parece roteiro de filme de comédia e tentam enganar Isaque. Rebeca veste Jacó com roupas de Esaú e o cobre com pelos de cabrito, para que ele fique peludinho, como o irmão. Jacó se aproxima do pai, que logo pergunta: quem é você? E o Jacó, na maior cara de pau, responde: eu sou Esaú, seu primogênito. Guarda essa passagem, ela será vital lá na frente. Isaque, ali, cego, mas desconfiado pela voz, sente a pele do cabrito ali, o pelo, e diz uma frase até famosa: a voz é de Jacó, mas as mãos são do Esaú. Jacó consegue assim a benção, mas a um custo altíssimo, pois foi com manipulação. Esaú descobre a traição do irmão e jura que, ao morrer o pai, ele irá matar o irmão. O grande plano aí para ajudar a Deus resultou em ódio, divisão e na fuga desesperada de Jacó. Ele deixa tudo para trás. Um homem que conseguiu o que queria, mas perdeu tudo, tendo que fugir somente com um cajado na mão. E foi para uma terra estranha e com gente esquisita. Ele foi para a parentela da sua mãe, lembra? Lá na Mesopotâmia. De lá de onde veio o Abraão. Um ponto importante aqui. Quando você escuta essa história, fica imaginando que o Jacó é um adolescente, com uns 19, 20 anos, aprontando tudo isso, imaturo ainda, né? Vivendo ali na barra da saia da mãe. Pois é, se eu te informar que neste momento da história, quando ele sai de casa, Jacó está com 71 anos de idade. E nem casado é. Tem juízo esse menino, diria minha avó. Jacó, nosso estrategista, o homem que sempre pensava 3 passos à frente, agora se vê sozinho. Fugitivo, com a cabeça apoiada em uma pedra, agora abandonado no deserto. Na solidão e no vazio do caminho, ele adormece e tem um sonho que se tornaria uma das visões mais icônicas da Bíblia. Ele sonha com uma escada, uma espécie de rampa, assim, ligando o céu e a terra, com anjos subindo e descendo, e lá no topo, o próprio Deus. A mensagem que Jacó ouve não é sobre a sua esperteza, mas sobre a fidelidade divina. Eu sou o Senhor, estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores. Jacó estava fugindo do irmão, descobre que Deus o está seguindo. E ele se levanta confiante e faz um voto: voltarei a essa terra. Jacó segue para a casa do seu tio, Labão. Lá, ele é recebido como um sobrinho e, como ele não tinha nada, começa a trabalhar para o tio, cuidando de ovelhas, sendo pastor. Neste meio tempo, o coração de Jacó acelera ao ver Raquel, a filha mais nova do Labão, seu tio. Uma pastora de beleza assim impressionante. É amor à primeira vista, ele se apaixona por ela. E quando conversa com Labão, o tio astuto faz uma proposta: que o Jacó trabalhe para ele, Labão, por 7 anos. Assim, esse trabalho seria o salário e o dote para trocar a mão
de Raquel em casamento. 7 anos, pessoal. A gente mal espera uma semana para receber a compra aí pela internet. Mas Jacó trabalhou com paixão. E lhe diz a Bíblia que lhe pareciam poucos dias, pelo muito que a amava. Aqui a gente começa a ver um lado diferente do nosso herói, né? Um lado apaixonado, dedicado, capaz até de paciência. Mas o que seria de uma história de Jacó sem um bom engano? Na noite do casamento, quando as luzes estavam baixas, a celebração fervia, e Labão leva a noiva para Jacó lá na tenda. Só que era a noiva errada. Jacó, o especialista no engano, recebe Lia, a filha mais velha, no lugar de Raquel. Imagina a cena: Jacó acorda no dia seguinte e, com a luz da manhã, vê que foi enganado. Ele foi ludibriado pelo sogro, que agia conforme uma tradição local. A filha mais velha precisava casar primeiro. Labão, com um sorriso no canto, dizia: "Não se faz assim aqui nessa nossa terra." Ele estava dando troco no enganador. Jacó fica furioso, mas não desiste da Raquel, não. Ele aceita logo na sequência uma nova proposta de trabalho: ficar por mais 7 anos para ter a sua amada. Isso que era amor, hein? E assim ele termina com 2 esposas, uma que ama e outra que foi dada. Já vemos aqui um lar dividido. Bom, a casa de Jacó se torna um palco de disputa. Raquel, a amada, e é infértil. Lia, a desprezada, é fértil. Começa uma verdadeira guerra por atenção e pelo amor. As esposas até usam suas servas para gerar filhos para Jacó. Explicando melhor isso. Na época, a esposa dar filhos era um dos papéis fundamentais no matrimônio. Aliás, era o mais importante naquela cultura. Lia começa o casamento como a desprezada e Raquel, a amada. Mas Lia logo tem o primeiro filho, tem o segundo. E nesses eventos, sempre Lia se diz feliz e esperançosa de que essas ações consigam conquistar o coração de Jacó. Olha o texto bíblico que diz: "E concebeu Lia, e deu luz a um filho, e chamou seu nome Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido." Está lá em Gênesis 29, verso 32. Apesar de Jacó não ter todo esse amor, Lia continuava tentando. E teve mais outros filhos. Assim, Lia deu 4 filhos a Jacó. Por outro lado, a lei daquele povo, lembra? Jacó está na casa do tio, lá na Mesopotâmia. E até para afirmar isso, existem registros históricos fora da Bíblia que afirmam essa prática nesses povos. A lei permitia ao marido mandar uma mulher embora, caso ela não desse filhos. Ou, na mesma lei, tinha um artigo onde, na condição que a mulher não dava filhos, ela poderia oferecer uma escrava no lugar, a fim de que o marido gerasse filhos com essa serva em seu lugar. Com a situação da Raquel sendo exposta dado a infertilidade, ela faz uso desse artigo e solicita a Jacó que, através de sua serva Bila, lhe dê filhos. Nasce assim filhos da serva com Jacó. Bila tem então 2 filhos com Jacó. Tá contando aí? Isso é importante. E você vai entender já já. Até aqui temos 6 filhos, 4 com Lia e mais 2 com a serva da Raquel. Mas a vida desse patriarca Jacó não é nada fácil de acompanhar. A nossa desprezada Lia, vendo que havia cessado de dar filhos e que Raquel agora havia dado um jeito, também se sente no mesmo direito e fala com Jacó para que ele agora tenha filhos com a serva de Lia, Zilpa. O nosso Jacó, ao invés de sair dessa treta, não. Foi e aproveitou o vento, e teve mais 2 filhos com a Zilpa. Chegamos agora a 8 filhos. E depois de tudo isso, a própria Lia ainda teve mais 2 filhos. Dessa disputa emocional, Jacó está agora com 10 filhos. Nascem aqui, portanto, os futuros chefes da nação de Israel. Você verá mais para frente as 12 tribos de Israel. Ou seja, uma nação inteira nasce não de uma família perfeita, mas de uma família disfuncional, marcada com rivalidade, ciúme e dor. Eu falei 12 tribos, porém temos 10 filhos até aqui, né? Ops! Só depois de muitos anos, mais de 15 anos depois, Deus se lembra de Raquel. E ela dá à luz a um filho, que se tornará o mais importante para a história de sua família.
nasce José. A história se repete. Isso aqui é um ponto central. A infertilidade de Sara, de Rebeca e agora de Raquel mostra que a nação de Deus não se formou por capacidade humana, mas pela pura graça e intervenção divina. As 3 mulheres mais importantes dos patriarcas são estéreis. Dá para pensar um pouco nisso, não? Muito bem, depois de 14 anos, com 11 filhos, 4 mulheres e o pior, trabalhando de graça para pagar os dotes das esposas, Jacó decide sair da casa de Labão. Mas o nosso astuto Labão, vendo que Jacó, mesmo cheio de manhas, era abençoado, tudo que ele tocava prosperava. Aliás, Labão viu seu rebanho crescer muito com Jacó trabalhando para ele, propõe um novo acordo, que ele fique trabalhando por um salário, que receba em crias dos rebanhos que ele cuidava. E agora vamos ver um novo cenário nessa nossa história. Labão tenta enganá-lo no mínimo por 10 vezes, mudando esse salário e as condições desse acordo. Eles acordam inicialmente que, se nascer no rebanho crias brancas, serão todas de Jacó, e as salpicadas e malhadas serão do Labão. Daí nasce um monte de branca, e aí vem Labão e muda. Não, as brancas serão minhas e as salpicadas serão suas. E aí começa a nascer só a salpicada. Enfim, por 10 vezes Labão tenta enganá-lo. Mas Deus, em sua fidelidade, faz com que Jacó prospere de forma impressionante. Isso aí dura 6 anos, e o Jacó percebe que não pode mais viver sob a sombra dos enganos do seu tio. Os próprios filhos de Labão, vendo a riqueza encolher e a de Jacó crescer, começam a se movimentar contra Jacó. Ele vai sair de casa, ele vai sair da casa de Labão, com uma riqueza que não vinha de sua astúcia, mas de benções de Deus. Viu? Não precisa ficar dando chapéu aí no seu irmão. Assim ele foge, novamente, levando agora sua família e todos os seus bens. Mas o passado ainda o persegue. O medo de Labão é superado por um medo ainda maior, o de Esaú. Ele está a caminho de casa, mas precisa enfrentar o irmão que enganou e que havia jurado que o mataria. A jornada de Jacó, que parecia um círculo vicioso de enganos, está prestes a chegar a um ponto de virada. A luta mais importante de sua vida não seria contra Labão ou Esaú, mas contra si mesmo e contra o próprio destino. Estamos agora com Jacó e sua grande família e sua enorme fortuna a caminho de casa, para a terra de seu pai Isaque. O peso do passado é mais pesado que todas as suas riquezas. Ele sabe que adiante o espera o irmão que ele enganou e que jurou matá-lo. O medo é palpável. Jacó, o mestre dos esquemas, volta a ser quem ele sempre foi. Avisado que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens armados, ele divide a família em 2 grupos. Manda todos atravessarem o rio, manda presentes à frente, tenta amansar a fúria do Esaú. Ele tenta, mais uma vez, controlar a situação com a sua própria inteligência. Mas na véspera do encontro, ele se vê sozinho. E em sua solidão ali no vale do rio chamado Jaboque, ele encontra um homem. E a noite se torna um palco para a batalha mais importante da sua vida. Não uma batalha de músculos, mas de vontade. Nessa luta, essa batalha é o clímax da vida de Jacó. Por anos, ele viveu à sombra de um nome, de uma natureza, o do Jacó enganador. Ele era um homem que confiava nos seus próprios esquemas para prosperar. Acreditava em um Deus, sim, o Deus dos seus pais, mas não era o seu Deus. E aí que acontece o confronto. Jacó luta a noite inteira. Ele não quer largar o controle. Ele não quer se render. Ele não quer se curvar. Ele resiste. Mas a luta não é para quebrar a sua fé. É para quebrar o seu orgulho. É para que ele se esgote em suas próprias forças. Para que ele entenda que a salvação não viria de seus planos, mas da misericórdia de Deus. E assim, no ápice do confronto, o homem o toca na coxa e Jacó se desestrutura. Ele se rende e, ao chorar, se agarra a Deus, implorando a benção. O Deus que ele conhecia por tabela agora se torna o seu salvador. Então vem a pergunta que muda tudo. O anjo que lutava lhe diz: qual é o seu nome? A mesma pergunta que Isaque fez na tenda anos atrás. Naquela época, Jacó mentiu e disse: eu sou Esaú. Agora, quebrantado,
Derrotado, ele confessa: eu sou Jacó, sou o enganador, sou o suplantador, eu sou o cara errado. Essa é a confissão de sua fragilidade, o reconhecimento de que em suas próprias mãos ele não era nada, e Deus, em sua misericórdia, o transforma. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, aquele que lutou e prevaleceu, aquele que na sua fraqueza encontrou a verdadeira força. Ele deixa de ser o cara dos esquemas e se torna um servo de Deus, um homem marcado pela graça, aquele que carrega uma marca na coxa, pois depois desse encontro nosso herói fica manco, para que nunca se esqueça de que não foi a sua força, mas foi a intervenção divina. Agora Jacó, Israel na verdade, segue mancando, e ele acha que o pior está por vir. Ao amanhecer, atravessa o rio para encontrar com seu irmão. Mas o que acontece é a prova de que a verdadeira batalha não foi o que ele se preparou para lutar. Esaú corre ao seu encontro, não com ódio, mas com amor. Ele o abraça, chora e o perdoa. A vingança é substituída por uma reconciliação que só Deus poderia ter orquestrado. As táticas de Jacó se tornam irrelevantes diante de um coração que Deus já havia tocado. A partir desse momento, a história de Jacó se torna mais serena. Ele se estabelece na terra e sua vida é preparada para um cenário futuro. A jornada do Jacó se encerra com um misto de tristeza e esperança. Sua amada Raquel finalmente dá à luz ao segundo filho, mas a alegria se transforma em luto, pois ela morre no parto. Ela chama o filho de Berone, filho da minha dor, mas o pai, agora um homem novo, o chama de Benjamim, filho da minha mão direita, simbolizando a benção de Deus. E no meio disso tudo, temos o filho preferido de uma família problemática, José, o primogênito do casamento com Raquel. O próximo capítulo da história de Israel está prestes a começar, e ele será chave para a sobrevivência de toda a nação. A vida de Jacó, que começou com um nome e uma natureza de enganador, termina com um nome e uma natureza de servo de Deus. Uma jornada de superação, redenção e a certeza que a fidelidade divina supera qualquer erro humano. Dessa forma, chegamos ao fim da jornada de Jacó, agora Israel. Uma vida de altos e baixos, de astúcia e de redenção. Mas a história dele não é só sobre um personagem antigo, não. É também sobre nós. Sabe, desde o começo, desde a queda lá no Éden, a natureza humana foi marcada por uma ambição, a de ser como Deus, de não precisar dele. Essa ambição nos faz crer que somos capazes de nos dar bem sozinhos, de criar nossos próprios esquemas para nos realizarmos, para sermos felizes, para nos sentirmos completos. Nós nos parecemos tanto com essa história. Trocamos o valor eterno por um prato de lentilha, uma satisfação instantânea. Tentamos enganar os outros e, no fim, acabamos enganando-nos a nós mesmos. Construímos nossas fortunas aí com bases nas nossas estratégias, mas continuamos vazios por dentro. Tentamos ter controle da vida, achando que os nossos planos são os melhores que os planos de Deus. E o resultado? Vemos isso todos os dias. Uma humanidade que viaja até a lua, mas que não consegue resolver os conflitos dentro da sua própria casa. Pessoas que alcançam sucesso financeiro, mas veem os seus casamentos ruírem e os seus filhos se perderem. Uma geração que tem tudo, mas se sente feliz e vazia. A razão é simples. Os esquemas não funcionam. Eles podem até durar por um tempo, mas são frágeis e no final sempre se desfazem. A história de Jacó nos convida a uma reflexão crucial. A verdadeira transformação só acontece quando nós nos encontramos em nosso próprio Vale do Jaboque. Não é um lugar físico, mas em um momento de rendição. É quando paramos de lutar pelo controle, paramos de tentar ser espertos e nos ajoelhamos diante de Deus. É lá que somos convidados a responder a pergunta que o anjo fez: qual é o seu nome? E a única resposta que nos liberta é a verdade. Sou Jacó, sou o enganador, sou falho, sou eu que preciso de ti.
É neste momento de confissão que a nossa natureza de Jacó é transformada em Israel. Só quando a gente entende que somos dependentes da misericórdia de Deus, a vida realmente começa a fluir. As batalhas que pareciam impossíveis se tornam fáceis. O perdão que parecia improvável se torna real. E a nossa vida, assim como a de Jacó, se torna uma história de redenção e de volta ao caminho de Deus. A mensagem é clara. Não importa o quanto você é forte, o quanto você é inteligente. A nossa única saída é encontrar a nossa luta com Deus, nos render e ser transformados. Só assim podemos, em Cristo, começar a viver uma vida que, no final, nos levará de volta ao paraíso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Este é o podcast A Voz da Escritura. Nos vemos no próximo episódio com a narrativa desse filho tão esperado, José.